Pronto, gravando, não é isso? Bem, pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje para dar início às palestras técnicas do nosso evento do Combragem, né? Do evento que é não só da organização, mas também de vocês, ok? Monitores, palestrantes, empresas, alunos, Brasil afora, de modo geral. Então, é uma satisfação ter a presença de todos vocês e contar com a audiência de vocês nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo. Então, muito obrigado pela presença de todos, principalmente pela presença do CEO da Pluricell Biotech, que é Marcos Valadares, né, biólogo, né, uma criatura, um pesquisador que, junto com outros colegas, faz parte dessa empreitada da Pluricell Biotech, e acaba por trabalhar com células pluripotentes. Então, é uma satisfação tê-los aqui com a gente hoje, para a gente discutir um pouco justamente sobre isso, sobre essas terapias celulares inovadoras, né? E acaba por possibilitar um mundo com menos... com mais facilidade em testes e menos problemas éticos ligados a, por exemplo, o uso de animais em laboratórios e toda essa logística, né? Essa logística envolvida nesse processo. Bem, então, estamos aqui justamente com o professor Marcos, né, o pesquisador Marcos, no final das contas, né, e CEO da empresa, sobre professor Marcos, que se encontra aqui, CEO. Eu fiquei como mediador, tá? É uma satisfação tê-los aqui com a gente. Me chamo o professor Igor Santos, sou da Universidade Federal de Campina Grande, e fui convidado pela pós-doutora Carliane Rebeca, presidente do evento. Então, estamos aqui justamente para discutir um pouco sobre genética a serviço da sociedade. Então, é justamente isso que a gente vai fazer com essa conversa, com essa palestra do professor e pesquisador Marcos, ok? Então, professor Marcos, bem-vindo, tá? Vou parar aqui o compartilhamento para poder termos acesso à sua imagem. Grato, professor Igor, grato, Rebeca, é um prazer estar aqui com vocês. Apenas algumas atualizações. Já na semana passada, na sexta-feira, a gente fez uma Lembrando que mudança. hoje a gente está no dia 23, né? Você falou semana passada, mas aí pode ser meio atemporal, o pessoal não vai entender quando é semana passada. Hoje a gente está no dia 23 de junho, tá? Isso. A gente fez uma mudança de marca da empresa. Então, a empresa hoje não mais se chama Pluricell Biotech, ela se chama Lizard Bio. A gente colocou nas nossas redes sociais, no LinkedIn. Então, se alguém quiser ter mais informação, se entrar no site da Pluricell, vai ser direcionado para o site da Lizard Bio, mas atualmente nosso site é www.lizard.bio. Lizard Bio, lizard.bio, .bio, só isso. Então, vocês estão convidados a olharem lá o nosso site, verem o nosso conteúdo. Vai ser um prazer poder discutir isso com vocês aqui. Que bom, professor Marcos. É uma satisfação recebê-lo, né? A gente sabe das dificuldades e das intempéries da vida, principalmente para quem tem empresa, né, no Brasil. Então, a gente fica muito feliz com a sua presença e saber um pouco da tecnologia que vocês estão desenvolvendo, né? Como é que surgiu a empresa, Marcos? De onde é essa origem? Qual a raiz da empresa? Inicialmente, onde ela está instituída? Ela é de São Paulo, não é isso? Exato. Nós começamos, eu e meu sócio, em 2013, essa empresa. Inicialmente, o nosso foco estava, sim, na produção de células humanas como uma ferramenta de pesquisa básica. Certo. E assim nós trabalhamos com a Pluricell até 2017. Mas hoje não é mais o nosso foco esse.
Então, antes, a gente estava focado em produzir essas células para as pessoas poderem usar nos seus estudos, né, nas suas pesquisas, seja aqui no Brasil, seja fora, e eventualmente atacar essa frente, como o professor comentou, de redução de testes em animais, porque a gente teria um modelo em células humanas mais interessante. Porque vocês trabalhavam com células hepáticas, né, e células cardíacas e células neuronais, não era isso? A gente começou com células cardíacas, depois foi para células hepáticas, depois células epiteliais. Isso com foco, quando a gente estava com foco de produção de células para pesquisa básica. Esse não é mais o nosso foco. Certo, a Pluricell não faz isso mais. Desde 2017, a gente migrou o foco para terapias celulares. Então, se alguém, por exemplo, antigamente nós vendíamos células para os pesquisadores que faziam pesquisas com um reagente mesmo, né? Como você compra um meio de cultura, um ataque polimerase, um primer, por exemplo, você poderia comprar essas células para usar na sua pesquisa. Hoje em dia nós não fazemos mais isso, hoje em dia desenvolve as células como um produto de terapia celular. Na prática, a gente quer desenvolver um medicamento à base de células para tratar pacientes com alguns problemas. O nosso foco hoje é a parte cardíaca, como a gente já tinha antes, e adicionamos também o foco na parte neuronal. Certo. Com relação aos sócios de você, você é biólogo, não é isso? Sua formação toda seria biólogo? Eu sou biólogo de formação e tenho doutorado em genética humana em Salostron, pela Universidade de São Paulo, tanto o curso de graduação quanto a pós-graduação. Certo, ok, legal. Então, vocês agora estão trabalhando com desenvolvimento de células para testes fármacos, é isso? Não, nós fazíamos isso antes. Certo. Antes, o nosso objetivo era produzir células para que as pessoas usassem, seja nos seus estudos específicos, ou seja, para fazer teste de toxicidade para fármaco. Esse não é o foco da empresa. O nosso foco hoje é desenvolvimento das células para terapia celular. Terapia celular. Essa terapia, você diria que seria o desenvolvimento para doenças específicas? Como é que seria? Qual o foco específico da terapia de vocês? A gente tem dois focos. A gente tem, na área cardíaca, a gente está mirando uma doença chamada insuficiência cardíaca, cuja base da doença, pelo menos a maioria dos pacientes, é por conta de perda de células cardíacas por um evento de isquemia. Então, o paciente perdeu essas células, por exemplo, num evento de infarto agudo do miocárdio, perdeu células cardíacas, o coração não consegue regenerar naturalmente, ele tem um déficit de células cardíacas e ele começa a evoluir para uma doença crônica conhecida como insuficiência cardíaca. E o nosso objetivo é produzir células cardíacas e injetar no coração desses pacientes para recuperar tecido cardíaco de fato humano e assim resolver a causa raiz da doença desses pacientes. Marcos, só uma curiosidade. Por que vocês escolheram tratar como insuficiência cardíaca logo de início? Porque a base da doença, ela tem uma complementaridade muito grande com a tecnologia que a gente tem. Então, hoje a gente consegue produzir células cardíacas em laboratórios. A gente precisa tratar doenças que têm ausência dessas células ou deficiência nessas células. A insuficiência cardíaca é exatamente isso. Eu insisto, a insuficiência cardíaca, a gente sabe que ela é mais complexa do que simplesmente pacientes que perderam células cardíacas. Tem insuficiência cardíaca derivada de Chagas, tem insuficiência cardíaca derivada de hipertensão, e tem uma série, é uma coisa mais complexa do que simplesmente isso. Mas a maior parte dos pacientes é derivado de pacientes que tiveram eventos de isquemia, sejam eles pequenos ou grandes, e perderam células cardíacas, e a gente quer atacar justamente esse problema. Então, escolhemos insuficiência cardíaca por conta disso. Também é importante notar que a insuficiência cardíaca hoje é uma doença que não tem cura, ela tem manejo, existem terapias no mercado, mas as terapias são paliativas. Os pacientes, eles são, muito mais uma resolução de sintomas do que da raiz final, né, do problema raiz, que é a falta de células. E a gente entende que pela primeira vez a gente tem condição de tentar tratar os pacientes resolvendo o problema raiz, que é a falta de células cardíacas, porque a gente consegue produzir essas células em laboratório. Com relação à logística, Marcos, essa parte da produção de vocês se concentra aonde? A estrutura laboratorial de vocês? Hoje a gente está incubado dentro da incubadora Cietec em São Paulo. Então, existem várias incubadoras aqui na Universidade de São Paulo, mas eu creio que talvez a mais tradicional delas e a mais antiga seja de fato a Cietec.
se eu não estiver enganado, né? Eu creio que sim. E ele fica dentro do campus da Universidade de São Paulo, no campus principal, que fica na zona oeste aqui da capital. E nós estamos incubados lá desde 2015, nós temos um laboratório ainda em estágio de pesquisa, né? Então não há nenhum laboratório que permita a gente fazer estudos clínicos, sim, mas é ali que a gente faz a produção das células para executar os estudos pré-clínicos, estudos em animais que demonstrariam a eficácia, a segurança, enfim, dessa terapia para eventualmente submeter um pedido de aprovação para estudos clínicos em seres humanos. Entendi. Com relação à escolha, por que vocês escolheram a célula cardíaca, né, isso inicial? Isso. Inicialmente? Seria por facilidade de técnica, seria por objetivo final, pelo fato da clientela talvez ser mais alta, né, quando você fala de problemas cardíacos, como você acabou de comentar da isquemia, e se essa clientela, se vocês hoje já estão aplicando essa técnica, ou se ainda estão desenvolvendo essa técnica, que eu acredito que você comentou que vocês estão desenvolvendo essa técnica ainda, não sei se já está aplicada, como é que seria essa questão? Claro, a escolha ela é uma junção das duas coisas. Primeiramente, o meu sócio, a Pluricel, ela foi derivada de um doutorado do meu sócio, do Diogo Biagi. Ele fez isso, o doutorado dele no Instituto do Coração, em São Paulo, né, no HC, no INCOR. E a gente já tinha o conhecimento internalizado na Pluricel de como produzir essas células. Às vezes a gente tem essa curiosidade. Pesquisando sobre a empresa, a gente viu que né, partiu de um estudo do Biagi. Vocês já se conheciam na graduação? Eu sinceramente, eu gosto bastante da história do desenvolvimento também, até porque quando a gente para lembrar de grandes pesquisas, né, sempre, muitas vezes, tiveram o contexto de um pesquisador e seu aluno, ou de colegas de trabalho, ou de amigos de universidade como Cambridge, Harvard, né, MIT. Então a gente tem dentro da genética vários exemplos desse tipo. Como foi esse início do conhecimento de vocês para poder seguir na história, né? Claro, eu e o Diogo, a gente se conhecia já da graduação. O Diogo, ele entrou um ano antes de mim, pelo menos uma turma antes de mim, na graduação. A gente se conhecia, mas superficialmente. Na pós-graduação, a gente acabou estreitando um pouco mais os laços, justamente quando ele estava buscando parceiros ou sócios para um possível projeto de empreendedorismo que na época era Pluricel. Ele conseguiu um resultado interessante nos estudos dele e tinha essa motivação de empreender, e ele sabia que eu já tinha tentado empreender em uma outra iniciativa junto a outros amigos meus, então acabou sendo um encontro fortuito, mas ainda assim guiado, né? Ele tinha esse interesse, eu já tinha interesse de empreender também, então a gente decidiu empreender com esse resultado. Isso aconteceu em 2013, a gente já se conhecia antes, e nesses últimos 8 anos temos trabalhado juntos no desenvolvimento da Pluricel, passando por todos esses desafios, tanto de início de projeto, de focar em uma área, de ir para outro tipo de aplicação da tecnologia, e a escolha tem a ver com isso. Então o Diogo já tinha o conhecimento na produção de células cardíacas, a gente sempre entendeu essa tecnologia como uma tecnologia de uma plataforma que não precisava fazer só célula cardíaca. Então a gente foi explorando outros potenciais usos da tecnologia, e atualmente a gente está explorando também não só a cardíaca, mas também a parte neuronal, que nós entendemos que tem um componente importante de aceleração do desenvolvimento, que é o componente do grupo de pacientes que pode ser tratado. Então a insuficiência cardíaca é uma doença muito grande, muito ampla, existe um desenvolvimento mais detalhado, talvez mais longo, eu diria, na área cardíaca. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas só para a gente poder caminhar. A gente está focado agora também, além da parte cardíaca, uma doença neuronal conhecida como síndrome de Rett, que é uma doença que tem um componente genético muito importante, é uma doença monogênica ligada ao X, com mutação no gene MECP2, e afeta principalmente meninas. É uma doença do neurodesenvolvimento, é uma doença rara,
cerca 1 a cada 10 mil nascimentos de meninas. Meninos também tem, mas é mais raro isso acontecer. Geralmente ela é muito grave e o paciente não sobrevive. E nós temos uma proposta de terapia celular para esse tipo de doença que entendemos que é bem inovadora. A gente ainda está validando isso em estudos em animais, mas o nosso objetivo é levar isso para a clínica e buscar tratar pacientes com essa patologia para reverter o cenário, né? O nosso objetivo é criar terapias curativas, então a gente quer causar um ganho muito significativo de qualidade de vida nesses pacientes através dessa terapia. Claro, ainda tem muita coisa pela frente, mas estamos muito animados com o que tem de dados e possibilidades para desenvolver. A síndrome de Rett é uma doença rara, né? Assim como tantas outras genéticas, com um componente genético extremo, como você acabou de falar, né? Ligado ao X. Com relação ao percentual de indivíduos afetados com essa síndrome, seria de quanto hoje em dia? Porque a gente sabe, né, 1 para 200, 1 para 2.000, você tem uma noção? É 1 para 10 mil. 1 para 10 mil. 1 para cada 10 mil nascimentos de meninas. De meninas. Nesse caso, você sentiria talvez dificuldade, por exemplo, na clientela, pelo fato de ser 1 para 10 mil em cima do seu tratamento, não ser como a isquemia, por exemplo. A isquemia cardíaca ou problemas cardíacos são bem mais corriqueiros, digamos assim, né? Mais comuns na sociedade de modo geral. Você acha que teria alguma dificuldade nisso ou o pensamento de vocês realmente é internacionalizado e expandir isso mundialmente? O pensamento, sem dúvida, é internacionalizado, mas existe já um arcabouço, digamos assim, de mentalidade da parte de negócios que consegue suportar tratamentos para doenças raras. Geralmente, doenças raras, apesar de serem poucos pacientes, os pacientes são muito custosos para o sistema de saúde porque exigem muito cuidado. Então, já existe um custo grande associado por paciente. Se você consegue, de alguma forma, melhorar significativamente a vida da pessoa, você pode incorrer até em economia de custos, no final das contas, mesmo cobrando um valor alto por tratamento. Geralmente é assim que funciona para doenças raras. Cada paciente custa muito caro, mas ele custa menos do que se não tratar o paciente. Então, é baseado nessa linha de raciocínio que as terapias para doenças raras são desenvolvidas e já têm sido desenvolvidas há algum tempo. Né? E é importante perceber isso, porque quando você, com essa sua última fala, na minha cabeça me veio várias áreas genéticas, como a farmacogenômica, você ter o fármaco para influência em em uma determinada característica genética, que a gente vai ter a palestra também do professor Paulo no Combragem falando sobre bastante isso, a parte de farmacogenética. A gente tem a nutrigenômica, ou seja, influenciando o comportamento alimentar, o comportamento de determinadas substâncias na resposta biológica, na resposta genética. Então, veja que a gente tem, na enfermagem, por exemplo, você tem a parte do aconselhamento, do entendimento de como funciona, né, a síndrome, por si só, a síndrome de Rett, como é que ela pode ser tratada, como conduzir, né, essa doença, né, no caso, uma doença rara, como você mesmo falou, uma doença que, apesar de rara, ela é bastante onerosa, né, para o serviço de saúde, seja privado ou público. Então, quanto mais tratamentos, quanto mais medicamentos, técnicas surgirem, como essa de vocês, por exemplo, né, pode favorecer não só o Brasil, o mundo, e melhorar, no final das contas, o tratamento desses indivíduos, porque, no final das contas, é basicamente isso. Eu acredito que talvez seja o foco do evento, de modo geral, que é a genética a serviço da sociedade. É porque, muitas vezes, a genética ela é uma ciência que a gente acaba academizando, né, se é que existe essa palavra, academizando demais, né, deixando ela bastante restrita a um universo de pequenos grupos focais que se dedicam à pesquisa, mas que não difundem isso de um modo mais leigo, de um modo mais
que a sociedade entenda. Então, e que venha realmente em benefício da sociedade, porque a gente sabe que a genética, hoje, ela tem influência na farmacogenética, na nutrigenômica, no aconselhamento genético, no desenvolvimento de novas técnicas, na produção de vacinas, que é o caso agora da Covid, né? Temos aí todo mundo escuta falar em sequenciamento genético, mas pouca gente sabe o que é o sequenciamento genético, por que é importante fazer o sequenciamento genético, e por que foi tão importante fazer o sequenciamento genético da Covid para poder se chegar a uma vacina, digamos assim, tão rápida. A gente sabe que vacina muitas vezes demora 10, 15 anos e a gente chegou com um ano. Tá certo que alguns testes, alguns efeitos colaterais podem ter sido, né, ultrapassados, mas também devido à necessidade. A gente está com uma quantidade imensa de mortes. Né? Quantos indivíduos não faleceram também de isquemia cardíaca ou de problemas cardíacos, no caso de vocês, né, por falta de uma terapia que de repente fizesse a reposição celular, que reconstruísse alguma área afetada do coração ou do neurônio, ou no caso de vocês, talvez você chegue na parte hepática também, não é isso? Então, realmente é uma técnica que vai trazer um benefício real para a sociedade, né? Para os indivíduos, que muitas vezes são os acometidos e que a gente normalmente esquece, mas como eu também sou professor de enfermagem, a gente acaba lembrando dos familiares, porque a gente escuta muito o tempo todo familiares, e o familiar não é um familiar só de primeiro grau, é um familiar de segundo grau, um familiar de terceiro grau, é um primo, é um parente, é um tio, que quando você muda a vida daquela pessoa, você muda o entorno dela, você muda a família, você muda como tudo isso interage com aquela pessoa. Então é muito importante a gente saber justamente dessas empresas que estão trazendo esse benefício para a sociedade com o desenvolvimento de novas técnicas, né? E a gente fica muito feliz quando, por exemplo, no caso do Biagio e você também, que se conheciam, que resolveram formar essa equipe para multidisciplinar, né? Talvez, não sei, não me recordo agora qual é a formação do Biagio, se ele é biólogo também. Ele é biólogo também. Ele é biólogo, mas uma equipe multidisciplinar no sentido, você trabalhava com uma coisa, aí ele trabalhava com outra, de repente vocês viram uma ideia e se juntaram. Então sempre vai ocorrer isso. Você tem um bioquímico forte, você tem um geneticista forte, você tem um fisiologista forte, um físico, né? Na biologia nada é feito sem física, sem matemática, sem química, né? Então a ideia é justamente essa: a gente tem um conjunto de moléculas, de produtos que precisam ser unidos, né, de ideias que precisam ser unidas para poder gerar de repente um resultado final que seja o mais efetivo possível e o mais rápido possível e que traga realmente aquele benefício real para a sociedade, né? Então, essa também é a ideia, né, acredito, do evento, de modo geral, é essa multidisciplinaridade, é trazer esses pensamentos que muitas vezes o aluno, principalmente, nós professores não, que já estamos um pouco mais treinados a pensar de modo mais fora da caixa, de pensar de um modo mais global, mas que os alunos eles tragam para eles essa cabeça de pensar de um modo mais global e não só focar naquilo. Vou aprender fisiologia só vou usar para isso. Vou aprender bioquímica só vou usar para isso. Mas quando você aprende os dogmas de cada disciplina, você acaba vendo que existe sempre uma interligação entre elas e que isso tudo pode favorecer justamente o desenvolvimento de novas tecnologias como essas de vocês, né? Da Pluricel, que é a Lizar Bio agora, não é isso? Lizar Bio. Exato, é isso mesmo. Certo. É correto, professor. Certo, Marcos. O que é que você teria mais de interessante, Marcos, para falar para a gente a respeito quais são as técnicas que vocês usam, digamos assim? Você tem algum mecanismo técnico específico, de modo geral, que vocês usam para o desenvolvimento dessas células de vocês? Sim, vocês ainda trabalham com aquelas IPS que vocês comentam, e muitas vezes pesquisando a gente acaba achando as células induzidas, né, que são as células pluripotentes induzidas, né? Vocês ainda trabalham com isso? Vocês, devido à mudança da empresa Pluricel para Lizar Bio, isso mudou também? Como é que ficou essa? Não, a base continua a mesma. A gente ainda trabalha com as células pluripotentes induzidas e ela é
ela é na plataforma no qual a gente constrói as coisas. Então, a gente tem muito uso de técnicas de biologia molecular e biologia celular na Pluricel, e a gente também acaba passando para técnicas ou estudos em vivo, então estudos em animais, modelos animais, de como a gente buscar tirar dados, né, dos estudos que a gente faz com os modelos, seja para insuficiência cardíaca ou infarto agudo do miocárdio, e seja para síndrome de Rett. Então, isso é muito importante para nós. E como equipe, invariavelmente, como você citou, Igor, é importante que a gente lide com um grupo heterogêneo de pessoas para conseguir lidar com os desafios, que são muitos, né, e a gente não entende que as competências são as mesmas e não deveriam ser as mesmas, né, cada pessoa precisa ter a sua competência, e isso, eu acho que a gente está numa posição muito privilegiada dentro da universidade de ter acesso a pessoas tão competentes e conseguir levar isso para fora da universidade e para a sociedade, de uma forma que a sociedade consiga usufruir dos benefícios do conhecimento que foi gerado. Não só porque o conhecimento ele é compartilhado, como a universidade faz, mas também porque você tem serviços e produtos sendo gerados por empresas que constroem, né, toda a sua história em cima do conhecimento que foi providenciado ali pela universidade. Então, como providenciado no mestrado, no doutorado, né, que são justamente os caminhos principais, né, desse conhecimento. Exato. Os programas de graduação e pós-graduação são fundamentais nesse processo. E atualmente nós temos 8 pessoas na Pluricel, trabalhando full time, nós temos 5 PhDs no time. Como Lizar Bio, a gente está internacionalizando a empresa, então a gente está levando ela lá para os Estados Unidos também, com o objetivo de conseguir expandir as nossas parcerias e os nossos contatos lá. Manteremos uma estrutura no Brasil também para fazer alguns testes. Então a gente quer internacionalizar e plugar a empresa num ecossistema global, o que é muito importante, porque não é possível, pelo menos na nossa visão, fazer um desenvolvimento completo, isolado do ecossistema global. São desafios muito grandes e muito caros para serem resolvidos unicamente com o que a gente tem hoje aqui no Brasil. A gente entende que, para isso ser bem sucedido, a gente precisa inevitavelmente estar associado a grupos e pessoas e investidores e ambientes, ecossistemas, né? A palavra que mais sintetiza isso seria ecossistema, que é mais maduro e que tem condição de levar isso para uma próxima etapa, porque o desenvolvimento dessas tecnologias, ele é altamente complexo quando a gente fala de como o paciente vai ser tratado. Então, ele não segue o mesmo processo, por exemplo, ou pelo menos não exatamente o mesmo processo de um medicamento que é a base, por exemplo, de pequenas moléculas, um medicamento químico, que, né, temos indústrias químicas no mundo inteiro, o processo de produção química ele é muito equivalente, digamos assim. Se você produzir uma molécula aqui, ou produzir uma molécula na Índia, ou na China, ou nos Estados Unidos, é a mesma molécula. Você tem como demonstrar realmente a pureza, a qualidade, né, e uma vez que você tem a mesma molécula, você espera exatamente o mesmo efeito, né, nos pacientes. E agora o paradigma mudou muito com relação à produção de produtos, aliás, com o desenvolvimento de produtos de terapia avançada, que é chamado. Então a gente tem moléculas, né, químicas como uma primeira linha, a segunda geração de produtos biotecnológicos, então proteínas recombinantes, anticorpos monoclonais e coisas do gênero, que são uma frente muito forte de terapias, a segunda geração de terapias. E agora a gente tem uma terceira geração de terapias que entra no conceito do que a gente conhece como medicina regenerativa, que é quando você usa células e terapia gênica para conseguir dar ganhos substanciais de qualidade de vida para os pacientes, para doenças que hoje são incuráveis, né? Então esse é o nosso mote hoje, a gente quer curar doenças incuráveis usando células, e é um desafio muito grande. Células ser um componente, um produto, né, de origem biológica, então você tem uma variabilidade inerente ao processo, você não tem exatamente a mesma coisa o tempo inteiro, como você teria, por exemplo, com um medicamento, um fármaco.
e você conseguir garantir que quando você injetar nos pacientes você vai ter uma resposta razoável, ou pelo menos considerável e reprodutível, né? Você consegue validar aquilo, é um desafio muito grande, desafio de escala também, de como é que você consegue produzir terapia celular para potencialmente milhões de pessoas no mundo. Tudo isso são coisas que fazem frente né, e desafios, são desafios que a gente tem que superar como empresa, e a Pluricel quer justamente enfrentar esses desafios, não tem nenhuma cartilha escrita já, e o nosso objetivo é conseguir, através de investimento público e privado, alavancar e desenvolver essas terapias para eventualmente tratar pacientes. Ok, Marcos. Você acabou de falar em investimentos públicos e privados, né? Quando a gente pesquisa, por exemplo, a gente vê, né, que a Pluricel já ganhou, digamos assim, vários prêmios, né, no decorrer da sua carreira de 2013. Você pode citar alguns? Você quer citar alguns? A gente ganhou o Desafio Brasil logo no início, a gente ganhou Inovativa Brasil, quando eu falo ganhou aqui, alguns desses não são exatamente competições, outros são, alguns não, mas nós fomos selecionados para participar do Startup Brasil Boston, Startup Brasil Berlim, a gente participou do Swiss Next, que é um programa de aceleração Brasil-Suíça. A gente foi aceito pelo State Hub recentemente, a gente está participando de um programa chamado Where Science Happens, no State, recente, está acontecendo agora, dentre alguns outros talvez, mas a gente foi muito privilegiado de conseguir acessar mentorias capacitadas para conseguir evoluir o projeto da empresa até o momento que a gente está hoje. Que legal, Marcos. Parabéns a você, parabéns à empresa, né? Estamos aí já 9h40, você disse que vai ter uma reunião, né, daqui a pouco. Não se aveste não, como diria a gente aqui do Nordeste, não se aveste não. Eu sei que hoje é São João, quase, né, véspera de São João, mas para não passar muito do seu horário, né, evitar esse atraso seu aí também, eu vou abrir a palavra, né, acho que a gente já conversou bastante, acho que já deu para o pessoal ter uma noção do que a empresa faz, de onde ela está instituída, a história de como ela surgiu, quais as técnicas que ela utiliza, como a genética está influenciando o desenvolvimento da empresa, em cima dessas técnicas aí que a gente acabou de falar, quais as células que vocês utilizam. Então já deu para o pessoal ter uma noção realmente de como funciona a Pluricel Biotech, que eu já fico até receoso de falar Pluricel Biotech. Eu acho que eu devo falar só Lizard Bio agora, né? Mudamos, exato. Pode Pronto. falar só Lizard Bio, agora é uma outra empresa. Então vamos mudar aqui, vamos começar a falar Lizard Bio para fixar esse nome, já que vocês mudaram agora, vamos manter o nome Lizard Bio. Bem, então vou abrir a palavra aí para os monitores, para ver se eles têm algum questionamento. Temos aí monitores de vários cursos, né, de enfermagem, de biologia, de farmácia. Eu já vi vários cursos lá dentro do hall de monitores que a gente tem. Então eu vou abrir para alguém que tem alguma pergunta, alguma curiosidade, né, que queira fazer para o Marcos. Bem, monitores, bom dia, né? Temos aqui falando a Maiane, dizendo que é uma perfeita explanação, sem dúvidas, né? Trazendo talvez algum benefício para o pensamento dela de como seria células pluripotentes, de como aplicar essas células, né? Muitas vezes fica uma mente bem restrita, né? O aluno acaba não vendo como essa aplicabilidade pode surgir, mas eu acho que com a conversa que a gente teve aqui agora, já vários alunos acho que até expandiram a mente, e uma das metas é justamente essa, expandir o olhar, abrir a cabeça para ver como a sociedade pode ser beneficiada com essas técnicas que estão sendo desenvolvidas ou na academia puramente, ou também em empresas incubadas na academia, como por exemplo a de vocês, né, a Lizard Bio. Alguém levantou a mão, acho que foi alguém quis falar alguma coisa aí. Acho que é o Rosivaldo. Pronto, Rosivaldo. Bom dia, tudo bem? Fique à vontade para questionar. Se quiser ligar a câmera, pode, não tem problema não. A minha, nem é dúvida, é só mais uma pergunta assim por curiosidade. Eu sou estudante de biologia, né? Espero logo estar formado.
Queria só saber o que te levou a pesquisar, o interesse por essa pesquisa, o interesse de se especializar nessa área, mais essas questões assim pessoais. Questão de cunho pessoal, do porquê da motivação. Rosivaldo, você é de Goiás, não é isso? Sou sim de Goiás. Da universidade, qual é a Universidade Catalão, né? É a Universidade Federal de Catarão. Universidade Federal de Catalão. Ok. Perfeito. Rosivaldo, obrigado pela pergunta. Eu sempre quis trabalhar com pesquisa, mas não com pesquisa acadêmica e com pesquisa aplicada. Foi minha motivação para ir para biologia. Eu entendi que era um caminho mais rápido para poder fazer pesquisa. E quando eu acabei o curso de biologia, o meu interesse era migrar imediatamente para a iniciativa privada e começar a fazer pesquisa lá. Mas o que eu percebi é que aqui no Brasil tem bem menos, mas mesmo lá fora, geralmente a formação básica do curso de graduação, ela não é suficiente para que você consiga caminhar para o desenvolvimento de um pesquisador. Então eu fui incentivado, e eu percebo que isso foi muito bem-vindo, foram conselhos muito bem dados, a perseguir a pós-graduação e conseguir ter qualificação necessária para executar a pesquisa, seja na academia, que não era o meu foco, ou fora dela, que era o que eu planejava. Então eu me engajei com um doutorado direto. Eu fiz o meu doutorado na área de células-tronco e genética humana, porque eu entendia que essa era uma área muito promissora. Eu acho que eu não estava errado. Eu entendo que tem muita coisa para ser feita. E quando eu falo promissora, eu insisto não só na parte do conhecimento, mas o professor Igor citou isso em alguns momentos. Nós temos que estar sempre atentos a como a sociedade está recebendo e está absorvendo aquilo que é feito dentro da academia. Porque apesar da universidade ela conseguir transmitir o conhecimento para os seus alunos, a gente ainda percebe que existem muitos silos de conhecimento e a sociedade em si ela não acessa o conhecimento. Na prática, por exemplo, se eu fosse perguntar para os meus pais, apesar de saberem o que eu faço, eu acho que eles conhecem pouco do que eu faço, porque é uma coisa muito específica e exige realmente um conhecimento aprofundado para conseguir transitar nesse ambiente. No entanto, a partir do momento que, por exemplo, eu consigo, junto à Pluricel, participar do desenvolvimento de uma terapia celular, por exemplo, meu pai pode ser um beneficiário de primeira mão dessa terapia, mesmo sem ter o menor conhecimento do que isso está significando. Então, eu acho que isso tem um valor muito grande de retorno para a sociedade, no sentido de que você consegue oferecer serviços, bens, consumos, produtos, que são muito valiosos, mesmo sem a pessoa compreender exatamente como aquilo funciona. Eu sempre costumo usar o exemplo, então é isso que me motiva, é a possibilidade de pegar o conhecimento tão profundo e tão importante que a gente recebeu durante toda a graduação e a pós-graduação e reverter isso em algo que as pessoas conseguem tangibilizar e dizer é isso aqui, é um produto de terapia celular, enfim, é um tratamento. Eu sempre costumo usar como exemplo o computador ou o celular, que todos nós usamos diariamente hoje. Isso é fruto de centenas, quiçá milhares de teses de mestrado e doutorado por décadas a fio, principalmente nos Estados Unidos, Europa ou Japão, que desenvolveram tecnologias tecnologias tais que hoje você consegue miniaturizar um computador muito potente no celular e você ter uma reunião como essa, você possibilita uma reunião como essa à distância, e você na prática não sabe como funciona. Eu pelo menos não sei como funciona a física disso. Eu não sei como funciona a engenharia disso. Mas isso não importa, porque eu estou conseguindo usar isso hoje e eu estou conseguindo participar dessa reunião. E eu comprei esse celular, eu comprei o computador, e todos aqui compraram, e isso foi revertido em bens para nós. Hoje a gente tem o privilégio de conseguir usar isso. Mas isso é fruto de conhecimento que foi muito trabalhado por muito tempo e que a gente simplesmente ignora que isso aconteceu. Não porque a gente tem que, de alguma forma, cultuar o que foi feito, não precisamos cultuar, mas é importante entender que isso não surgiu do nada e nem no vácuo. Isso veio realmente nos pés de muita
investimento em educação, muito investimento em tecnologia, muito investimento em programas de pós-graduação, e depois que isso tudo foi feito, se não houvesse também um investimento individual dos indivíduos vinculados a esse processo, né? Então, assim, do aluno, do pesquisador, ou de um investidor que quer colocar o dinheiro, a gente também não teria um computador hoje, a gente não teria também um celular hoje, né? Precisou realmente sair da universidade, porque esse não é o interesse da universidade, não tem que ser, na minha visão, isso é uma visão pessoal, né? Não precisa ser o interesse da universidade, mas é o interesse da sociedade. A sociedade como um todo, ela se interessa em transformar o conhecimento em produtos que melhorem a nossa condição de vida, ou que favoreçam o nosso relacionamento social, ou de alguma forma impacte a terapia, né, a saúde das pessoas. Então isso é do interesse da sociedade, então ela faz sentido que ela pegue esse conhecimento que foi gerado na universidade e traduza isso em bens e serviços que outras pessoas possam usar. Então é isso que me motiva poder conseguir eventualmente entregar esse tipo de retorno e beneficiar pacientes e tudo mais, e isso ser, na verdade, um ciclo virtuoso. Então, acho que é uma boa forma de encarar isso. Sua fala foi bastante feliz, Marcos. Realmente, a gente às vezes esquece, né, de tanto conhecimento que precisou ser desprendido da cabeça para a realidade, para trazer para a realidade e poder usar. E muitas vezes a gente realmente não sabe de onde vem. Não sabe código binário, não sabe fazer programação, ninguém aqui é engenheiro de software, engenheiro mecânico, elétrico, técnico, né? Então, mas você usa televisão, você usa celular, você usa computador, e o custo foi muito alto, né, para o desenvolvimento, né? O custo da pesquisa, ela é alta, mas o benefício é tão a longo prazo, o benefício é tão duradouro que muitas vezes torna-se irrisório. É claro que você tem aí empresas farmacêuticas querendo, né, benefícios extremos pela pesquisa, tá certo, quem é que não quer, né? Se a empresa desenvolver um produto, ela precisa reaver aquele dinheiro investido, não é isso? Então tem que se manter, tem que se tentar fazer com que a ciência, cada vez mais, ela produza mais, gere mais benefícios, gere mais retorno até para as próprias empresas, né? Então, essa fala, é esse entendimento que tem que ficar na cabeça dos alunos, que a educação ela é válida, principalmente, ainda mais, quando ela tem o retorno para a sociedade, quando ela é aplicada em prol da própria sociedade, né? Alguém mais levantou a mão aí, quem foi? Jordana? Bom dia. Tá meio baixo, Jordana. Bom dia, Dr. Marcos. Está me ouvindo? Bom dia, Jordana. Te ouço bem. Fale de onde você é, da universidade. Eu sou de Mato Grosso, mas eu estudo em Roraima, né, na Universidade Estadual de Roraima. Certo. E eu curso medicina lá. E aí eu achei interessante, né? E eu gostaria de saber, assim, quais são os animais, não sei se o senhor poderia falar, quais são os animais que são utilizados para essa pesquisa, né, com as células, para insuficiência cardíaca, e se vocês têm esse criador específico de vocês, da empresa, né, e quais são os investidores né, da empresa de vocês, qual é o perfil dos patrocinadores, né, da empresa? Não sei se tem isso, como o senhor estava falando, né, que tem as pessoas que se interessam em investir. Claro, Jordana. Os nossos estudos em animais, na parte cardíaca, a gente publicou um estudo recentemente, na literatura, recentemente foi, acho que em março, abril, saiu o estudo, que é a primeira etapa, que foi feita em ratos. Então, um modelo de rato, a gente faz a ligadura da descendente anterior, da coronária, né, descendente anterior, e depois injeta as células depois de uma semana, para ver se aquilo ali, se a injeção das células melhora a função cardíaca dos ratos, e a gente demonstrou que melhora sim. Agora a gente está no estágio um pouco mais avançado, a gente está fazendo agora modelos em porcos. Esses animais não são nossos, no sentido de que a gente não tem um criador deles. A gente compra isso de biotérios ou de granjas que tem esses animais disponíveis para estudos científicos. No caso de porcos, não é necessariamente estudos científicos, pode ser para outras motivações, mas eles também estão disponíveis para estudos científicos, caso a gente assim queira fazer.
Obviamente, todos esses estudos, eles têm a aprovação do Comitê de Ética de Uso em Animal, então não se pode fazer nenhum estudo sem aprovação do Comitê de Ética. Nós nos submetemos totalmente às regulamentações vinculadas a esse processo. E no caso de síndrome de Rett, a gente usa um modelo, não é aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, é um modelo de camundongo, que tem a mutação no gene MECP2, e que mimetiza a síndrome de Rett em camundongos, e o nosso objetivo é tentar reverter esse cenário nesses camundongos, isso lá nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. Com relação aos investidores, hoje nós fizemos 3 rodadas de investimento, uma bem inicial, em 2016, quando a gente ainda estava vendendo células para pesquisa básica. Foi uma plataforma de crowdfunding, então várias pessoas investiram na Pluricell, quantidades menores, mas com valor total final de $100 mil. Depois disso, a gente teve mais uma rodada de investimento de uma empresa farmacêutica aqui do Brasil, que é a Libs, está público, de $1,1 milhão. E recentemente a gente também fez uma outra rodada com Family Office. Se você me perguntar qual que é o perfil das pessoas que investem na Pluricell, são pessoas que realmente acreditam no desenvolvimento do longo prazo, não necessariamente precisam ser da área, a gente inclusive incentiva pessoas de fora da área, porque a gente acha que biotecnologia é pouco explorado aqui no Brasil. Então a gente tem uma certa dificuldade de levantar investimento, porque a maioria dos investidores estão interessados em colocarem um recurso em outras áreas, como de tecnologia, TI, coisa do gênero. Então a gente incentiva, quem tem interesse, nos procurem, a gente está à disposição, nós estamos levantando mais uma rodada de investimento agora, e aí o nosso objetivo é justamente conseguir desenvolver os estudos tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos para evoluir essa pesquisa. Que bom, Marcos, que bom que vocês estão... Tá certo que realmente é bastante difícil, né, no Brasil, investimento, principalmente na área de tecnologia, na área de saúde, às vezes é bem mais complicado, como você mesmo falou, em frente à tecnologia da informação, à ciência da computação, né, a startups virtuais, então você vê aí centenas com esse tipo de desenvolvimento. Mas realmente é bastante complicado no Brasil o trabalho com biotecnologia. Bem, 9h58. Marcos, dá tempo de mais uma pergunta aqui. Tem a Sandy aqui querendo falar. Marcos? Tudo bem, Sandy? Pode falar. Pronto. Oi, bom dia. Tá dando para me escutar? Sim. Sim, sobre o que o senhor estava falando antes, as universidades, elas realmente preparam muito o aluno Sandy, para tu é seguir de a onde? carreira Desculpa sim, atrapalhar. eu sou da UFPA, do Pará. Do Pará, ok. Eu faço biomedicina e eu também quero seguir nessa área de biotecnologia. Eu faço estágio na área de bioinformática. Só que realmente a universidade, eu venho reparando que ela treina muito o aluno para ter uma mentalidade acadêmica, de seguir, virar professor, e eu realmente não entendo como seguir para a área privada. O senhor teria alguma recomendação assim? Sandy, eu vou te dar a mesma recomendação que eu recebi, tá bom? A primeira é que eu acho que é um movimento, na minha visão, hoje é um movimento precipitado ir para a área privada depois da graduação. Eu me envolveria na pós-graduação, só que eu já faria a seguinte coisa. Eu buscaria laboratórios dentro de centros que estão acostumados a fazer essa transição para a área privada. Existem muitos laboratórios, e aí a ideia é que você faça uma pesquisa mesmo. Busque quem são os professores que normalmente já interagem com o ambiente acadêmico, o ambiente privado. Então isso pode ser feito em âmbito de projetos, pode ser feito em âmbito de parcerias, e tudo isso demonstra o interesse do professor em permitir ou pelo menos favorecer essa interação com o ambiente privado. Eu faria essa primeira busca, e eu não me restringiria, se for possível, ao ambiente nacional. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente tem muito a aprender no ambiente internacional, como fazer isso bem feito. Então, hoje nós temos muitos pesquisadores aqui no Brasil, absolutamente habilitados, mas talvez se o seu interesse é uma coisa talvez um pouco mais específica, que você não encontrou aqui no Brasil, eu iria sim, pensaria talvez numa pós-graduação fora, por exemplo. Eu sei que isso nem sempre é uma possibilidade, então não estou dizendo que isso aqui é o único caminho, e aqui no Brasil existem muitos pesquisadores, muitos, que já entenderam essa dinâmica e estão dispostos a, já no programa de pós-graduação, favorecer o aluno a pensar de forma crítica, no sentido de aplicar o desenvolvimento da tecnologia, não a simplesmente uma resposta de uma pergunta que não tem uma aplicação prática.
mas uma resposta que é uma demanda da sociedade, ou é uma demanda de uma empresa, ou a demanda de algum player no mercado, né? E, inclusive, já existem programas de pós-graduação que favorecem o mestrado e o doutorado industrial, acadêmico industrial, que eles chamam, né? Então, isso tem, por exemplo, na Universidade de São Paulo, eu sei que tem na Universidade do ABC, e eu sei que em outros locais também o CNPq está querendo implementar isso. Então, eu iria nessa linha. Eu iria, primeiro, você buscar um centro de pesquisa e pesquisadores que estejam altamente vinculados a essa área e que tenham realmente uma aproximação. E a segunda coisa é não deixar de fazer pós-graduação. Eu faria pós-graduação, acho que a pós-graduação é fenomenal, é super importante. Não abra mão da pós-graduação, na minha visão, se você quiser trabalhar nessa área, e realmente se dedique formalmente ali a esse processo e absorva o máximo. Já pense no seu projeto como aplicar, como isso pode virar um produto, como isso pode virar um serviço. Inclusive, essa já era minha segunda pergunta, perguntando se o senhor recomendaria para o aluno tentar ingressar diretamente depois da graduação ou fazer uma pós-graduação, que o senhor já respondeu. E, no caso, qual seria o ramo de pós-graduação que o senhor recomenda? Porque eu estou seguindo na bioinformática e eu provavelmente vou tentar ingressar no mestrado diretamente da bioinformática. O senhor acharia muito restrito? Acharia melhor ingressar no da genética, que é mais amplo? Não, bioinformática é uma área extremamente promissora e muito, muito, muito necessária para o futuro. O que a gente observa é que é um campo do conhecimento que você encosta tanto na parte de tecnologia, que está absolutamente desenvolvida, as ferramentas, não tem ausência de ferramentas em tecnologia. Existe excesso de ferramenta. Então, assim, as pessoas querem, na verdade, pegar a tecnologia e aplicar o conhecimento biológico. E eu acho que o bioinformática, ele tem esses dois componentes. Então, eu acho que é uma área absolutamente promissora, tem muita gente trabalhando com isso, eu insisto. Não se restringe simplesmente a olhar o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que para a gente conseguir caminhar, avançar, é importante entender também para onde todo mundo está indo, para onde todo mundo está olhando. Então, às vezes, a gente está vendo um movimento aqui no Brasil, mas que é um movimento letárgico em relação ao que já está acontecendo. E precisa acontecer, eu não estou dizendo que a gente não tem que acontecer, mas se você olha para onde as coisas estão caminhando, você consegue fazer um movimento mais consciente. Então, bioinformática, na minha visão, é uma área muito, muito promissora, mas não é a única, claro. Então, se há um interesse pela área mais, que eles chamam de wet lab, né, o laboratório mesmo, pipetagem, biotecnologia pesada, o hardcore, coisa desse gênero, também eu particularmente gosto muito, é o que eu fiz, e eu fiz a transição para a área privada, né, nesse ambiente. Então, é uma boa opção, na minha opinião, viu, Sandy? Entendi, Sandy, muito obrigada. Só aproveitando, Sandy, para complementar essa ideia aí. A bioinformática realmente é uma área bastante necessária, ampla, e que tem a sua aplicabilidade nos mais diversos campos. Tem a sua aplicabilidade nos mais diversos campos. Nesse sentido, o que eu posso dizer a bioinformática, ela é sim bastante aplicável. Uma tecnologia, por exemplo, hoje você não teria vacina se não existisse o trabalho dos bioinformatas atrás, desenvolvendo e analisando as proteínas spike do coronavírus, de várias moléculas, e gerando um conhecimento para poder se desenvolver a vacina. Então, volta àquela questão da multidisciplinaridade. Você está certo, você quer ser um profissional biotecnológico, você quer desenvolver algo aplicado à sociedade, algo mais promissor, patenteável, ou de segredo industrial, você não vai conseguir, talvez, fazer isso só com uma única área, ou você única e exclusivamente. Você vai precisar das outras áreas de todo modo. Então, vai depender da sua vontade também, de como você quer levar a sua vida acadêmica para que lado. Se você quer ser bioinformático, se você quer ser geneticista, se você quer... Entendeu? Mas, a multidisciplinaridade, né? Pois impreterivelmente, você vai precisar de um grupo de pesquisas, como o Marcos falou, você vai precisar de um ambiente que promova esse desenvolvimento e que gere essa interação entre academia e aplicação. Tá certo? Marcos, já está em cima da tua hora, né? Entendi, obrigada.
O que eu ia comentar, viu, professor? Na prática, assim, eu recebi uma mensagem 1 minuto antes, cancelando a minha reunião das 10. Foi por isso que eu consegui esticar. De outro modo, eu teria que ter saído há 5 minutos atrás, sem precisar, sem poder dar muito, despedir muito de vocês. Tchau, e sim, não. Eu peço até perdão por isso, mas eu ainda, apesar da reunião ter sido cancelada, eu vou precisar fazer uns outros direcionamentos aqui. Não, então, tudo bem. Eu vou só passar para a aluna Aline, rapidamente, para a gente, depois da pergunta dela, rapidinho, vamos tentar ser breve, que aí a gente já encerra logo. No máximo, às 10h10 a gente já está encerrando. Aline, você quer questionar? Então, não é bem um questionamento. Bom dia. De onde você é? Eu sou de Cuité, sou bióloga e atualmente estou estudando farmácia na Universidade Federal de Campina Grande. E eu queria saber se sua empresa tem algum programa assim para estágio ou algo do tipo, porque como na minha graduação antes de biologia, a gente vê que os estágios fora dos obrigatórios da universidade é muito importante a nível de currículo para quem quer continuar a formação. Obrigado pela pergunta, Aline. A gente está buscando implementar um programa de estágio. Hoje a gente não tem, infelizmente. Existe um desafio grande na nossa empresa, nós somos uma empresa pequena, recursos apertados, existe um desafio de como a gente implementar um programa como esse. A gente recebe muitos pedidos de estágio, o que nos deixa animados, na verdade, só que hoje a gente ainda, infelizmente, não tem um programa formal implementado. Nosso interesse é que nessa próxima fase de desenvolvimento, quando a gente conseguir um recurso que a gente está buscando, a gente conseguir implementar um programa de estágio de 3 ou 6 meses, dependendo de como a gente fizer implementar internamente. Então, eu peço perdão por não conseguir estender essa realidade hoje para a Pluricel. Eu entendo a importância disso e é por isso que a gente está querendo fazer esse movimento. Na prática, implementar um programa de estágio na empresa é um desafio, porque acaba sendo uma coisa dinâmica, né? A cada 6 meses você tem uma pessoa nova na empresa, isso não necessariamente é simples de ser executado, só que a gente entende o valor disso. Então, nós estamos já formalmente conversando internamente de como fazer essa implementação, e quando fizer, a gente vai ter o prazer de anunciar nas nossas redes sociais, esperar a gente ter a condição de trazer pessoas, né, para mostrar como funciona e dar oportunidade para os profissionais que estão sendo formados agora. Ok, Aline. Bem, pessoal. Muito obrigada. Bem, já estamos aí, né, no adiantado. Então, vamos... Alô, Marcos, aí? Desculpa. Estou aqui, professor. Pronto. Desculpa, qual é o Instagram da Pluricel? Agora é Lizar Bio. É @lizar.bio, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui se é isso mesmo. Lizarbio.tx. Obrigada. Nada, que isso. Ok. Marcos, muito obrigado, né, pela sua participação aí com todas essas dúvidas, né, tirando todas essas dúvidas dos alunos, falando um pouco da sua empresa, né, de como tudo caminhou desde a sua ideia de formação até a sua aplicação final. É uma satisfação a gente poder ter a sua presença aqui, né? Então, ficamos muito gratos pela sua contribuição neste primeiro Combragen, né, a genética a serviço da sociedade, e a sua empresa ilustra bem o que é que seria isso, né? Essa genética a serviço da sociedade. Então, ficamos muito felizes e, se Deus quiser, nos próximos eventos ou nos próximos momentos, assim que possível, a gente cada vez mais saber mais da Lizar Bio, né? Da Lizar Bio, de como está o andamento da Lizar Bio, de repente novas oportunidades futuras, e torcendo para que tudo dê certo para vocês e que a empresa se consolide neste ramo de terapia celular, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo também. Professor, obrigado pela oportunidade. Eu vou precisar realmente sair agora, desculpa a pressa. Eu agradeço a atenção de vocês e Obrigada, sucesso para todo mundo.
Um abraço, até mais, tchau. Obrigado. Um abraço, até mais.